Florence Nightingale foi a mulher que fundou a enfermagem moderna e destacou-se no tratamento de feridos em guerras. Florence Nightingale nasceu em Florença, Itália, no dia 12 de maio de 1820. Faleceu em Londres, no dia 13 de agosto de 1910. De nacionalidade britânica, foi fundadora da enfermagem moderna. Ela foi a pioneira no tratamento de feridos em batalhas, ficando famosa pela sua atuação na Guerra da Crimeia. Devido aos seus esforços e estudos, Florence conseguiu a fundação da Escola de Enfermagem no Hospital Santo Thomas, na cidade de Londres, em 1860, um marco para a história da enfermagem contemporânea. Florence nasceu em uma família rica de Florença, ganhando o nome de sua cidade em inglês, já que sua família era de origem britânica. Seu pai, William Nightingale, foi proprietário de terras. Sua mãe, Frances Nightingale, vinha de uma família de mercadores. O pai de Florence considerava-se protagonista em relação à educação das mulheres e melhores condições na sociedade. Com isso, ensinou Florence em diversos idiomas, como alemão, francês, latim e também música, história e religião. Mesmo vivendo em uma família rica, Florence não queria seguir os padrões da sociedade da época. A jovem visitava moradores de aldeias vizinhas que estavam doentes e em precárias condições, o que lhe despertou a insatisfação com o tratamento dessas pessoas. Aos 14 anos, ela concluiu que cuidar dos enfermos era a sua vocação, o que relatou em uma de suas obras como sendo um chamado de Deus. Sua família não autorizou que Florence estudasse enfermagem e que se dedicasse ao cuidado dos doentes pobres. A profissão não era bem vista até então, e mulheres que a desempenhavam eram pobres e faziam parte de igrejas. Aos 31 anos, Florence entrou para o curso de treinamento no Instituto Diaconisas Kaiserwerth, na Alemanha, sob o comando do pastor Theodor Fleidner. Tempos depois, em 1852, Florence foi a hospitais em Dublin e Edimburgo, locais em que entrou em contato com diferentes condições e métodos de tratamento. No entanto, foi em Paris, no recém-inaugurado Hospital Lariboisière, que Florence vislumbrou alternativas para tratar as pessoas, proporcionando o contato dos pacientes ao ar fresco e à luz. Florence adotou a teoria miasmática, método utilizado na época em hospitais considerados avançados como o de Paris, que tinha como tese que ambientes arejados e com claridade eram capazes de curar vários males e que as doenças poderiam ter origem espontânea com a reclusão em locais escuros e contato com o lixo. Apesar da ideia de espontaneidade de doenças ter sido descartada posteriormente, essa mudança nas acomodações e nos tratamentos permitiu a melhora da saúde na Europa, já que muitos lugares eram realmente insalubres. Entre 1853 a 1856 aconteceu a Guerra da Crimeia. Com o início da Guerra da Crimeia, milhares de soldados foram trabalhar em hospitais no tratamento aos feridos em conflitos. O exército britânico não permitia a contratação de enfermeiras, o que dificultou os cuidados aos combatentes e gerou um estado de negligência. Por conta das condições desumanas, o ministro Sidney Herbert foi muito pressionado pela opinião pública e teve de tomar medidas para tentar melhorar a imagem do exército britânico. Como conhecia Florence, ele pediu a ela que montasse uma equipe e se juntasse às tropas para atender os militares. Em 1854, Florence tornou-se a chefe de enfermagem em Scutari, na Turquia. Ela encontrou os soldados em péssimo estado em um quadro deficiente de utensílios para higiene pessoal e alimentação. Com o seu conhecimento profissional adquirido até então, ela reforçou a limpeza do local, expôs os militares ao ar fresco, criou um plano de alimentação adequado
adequado a cada tipo de doença e enfatizou a importância do repouso. O empenho de Florence e a sua equipe foi satisfatório, já que a estimativa de mortalidade tinha caído de 42,7% para 2,2%, o que rendeu a ela o reconhecimento internacional. Com base no que vivenciou na Guerra da Crimeia, Florence publicou as notas sobre questões que afetaram a saúde, eficiência e administração hospitalar do Exército Britânico, uma obra com mais de 800 páginas. A publicação teve frutos, como a criação da Comissão Real de Saúde do Exército. Florence também utilizou a estatística em seus estudos para poder apresentar dados aos membros do Exército. Ela usou o chamado diagrama de área polar, gráfico precursor ao de Pisa, para explicar a contagem de mortos por mês. Com isso, ela foi a primeira mulher a integrar a Sociedade Real de Estatísticas. Em sua vida, Florence publicou aproximadamente 200 obras, as quais incluiu livros, panfletos, relatórios com a sua experiência, observações e crenças sobre a enfermagem. Sua atividade intelectual seguiu até os 80 anos, quando foi impossibilitada de escrever por causa da cegueira definitiva. Florence contraiu febre tifoide na Guerra da Crimeia e as sequelas dessa doença foram as responsáveis pelo fim de sua atuação na enfermagem de hospitais. Em 1859, utilizando seu tempo acamada, ela desenvolveu o projeto da Escola de Enfermagem no Hospital Santo Thomas, em Londres. O curso tinha a duração de cerca de 1 ano e as aulas eram ministradas por médicos. Os conteúdos tinham exposição teórica e atividades práticas para profissionalizar os futuros enfermeiros. Alguns fundamentos da escola criada por Florence focavam a atividade aos pobres, ligação de escolas aos hospitais para treinamento e no ensino por equipe formada na área. Além de seu trabalho na Guerra da Crimeia e na criação da Escola de Enfermagem, Florence foi uma referência na saúde pública. A britânica foi consultada durante a Guerra Civil Americana sobre as formas de gerenciar os hospitais de bases militares. Já em 1867, sua consulta foi para o saneamento básico de militares e civis da Índia. Florence morreu no dia 13 de agosto de 1910, em Londres, aos 90 anos de idade. Ela passou seus últimos anos em repouso absoluto em sua casa, por causa de complicações tardias da febre tifoide. Em sua homenagem, a data de seu nascimento, dia 12 de maio, foi instituído como Dia do Enfermeiro. No Brasil, comemora-se a Semana da Enfermagem, no período de 12 a 20 de maio.